Olá, meus alunos e alunas, sejam bem-vindos à 7ª aula de português. Como já sabem, eu sou a professora Cristina e espero que estejam todos bem de saúde, principalmente isso, está bem? Vamos começar com a correção dos nossos trabalhos de casa da aula anterior, que, se vocês se lembram, nós falamos sobre a correção do texto da ferradura velha, que eu tinha dado, lembram-se? E o que é que eu pedia de trabalhos de casa? Para me dizerem os antónimos. O que é que são os antónimos? Foram descobrir o que era? Eu acho que não cheguei a explicar o que era. Os antónimos são os contrários. Portanto, quando eu digo bonito, o contrário é feio, por exemplo, não é? Quando eu digo alegre, o contrário é triste. Portanto, os antónimos são os contrários. E eu tinha pedido para me dizerem, como trabalho de casa, os antónimos da palavra velha e aflito, não era? Eram esses dois adjetivos que eu tinha pedido para me porem os antónimos. O que é que vocês escreveram? Vamos lá então fazer a nossa correção. Portanto, o antónimo de velha, não é? Portanto, vamos pôr antónimos. Vamos escrever antónimos. E o contrário de velha será, portanto, nova. Portanto, o antónimo de velha é nova, ok? E depois havia outro adjetivo, que era o adjetivo aflito. Portanto, aflito. Qual é o contrário de aflito? O que é que vocês puseram? É que depois podem pôr uma série de nomes, portanto, podem pôr uma série de... Não têm que pôr a mesma coisa que eu vou pôr aqui no quadro, está bem? Portanto, o antónimo de aflito, não é? Era, por exemplo, tranquilo. Portanto, temos aqui então os antónimos, que são os opostos, os contrários, está bem? O contrário do adjetivo velha era nova e o contrário do adjetivo aflito era tranquilo, certo? Pronto. Está feita a correção do trabalho de casa. Também era muito pouquinha coisa para fazer. Tinha pouquinha coisa para fazer de trabalho de casa. Vamos lá então continuar. E vamos continuar com os adjetivos. Nós tínhamos falado um bocadinho dos adjetivos. Vamos continuar com os adjetivos. Pronto. Eu já vos disse que os adjetivos são, portanto, aquelas palavras que acompanham o nome ao que se refere. No caso, velha referia-se a quê? Lembram-se ainda? Velha referia-se à ferradura. E aflito? Quem é que estava aflito? Era o rapaz, não é? Portanto, referem-se sempre a um sujeito, portanto, ou a alguma coisa. Pode não ser um sujeito, pode ser, por exemplo, um objeto, pode ser... refere-se, no fundo, atribui, no fundo, o adjetivo características ou estados, ou qualidades, ou defeitos, portanto, aos nomes. Está bem, alunos? Pronto. Vocês já perceberam? E agora nós vamos continuar na temática dos adjetivos, para ficarem um bocadinho mais esclarecidos sobre isso, está bem? Eu vou ler um texto, um pequeno texto, que é muito bonito, é um texto muito engraçado, que, se vocês repararem, ele rima, portanto tem rimas, e eu vou ler e depois vamos fazer umas questões sobre o texto, está bem? Vamos lá. Portanto, eu vou ler o texto, está bem? Fiquem com atenção. Eu vou ler 2 vezes e quero que estejam muito atentos. Se quiserem podem ir apontando algumas coisas, porque o texto é referente à matéria que estamos a dar agora, que é os adjetivos, está bem? O texto chama-se Plutão. Vou pôr aqui. O nome do texto é...
Portanto, o nome do texto é Plutão. Portanto, Plutão. Vamos lá então, estar com atenção. Preparados? Muito bem. Negro, com olhos em brasa, bom, fiel e brincalhão, era a alegria da casa, o corajoso Plutão. Fortíssimo, ágil no salto, era o terror dos caminhos e 2 vezes mais alto do que o seu dono Carlinhos. Jamais à casa chegara, nem a sombra de um ladrão, pois fazia medo a cara do destemido Plutão. Porém, Carlinhos rolando, com ele às tontas no chão, nunca saía chorando, mordido pelo Plutão. Plutão velava-lhe o sono, seguia-o quando acordado. O seu pequenino dono era todo o seu cuidado. Entenderam bem o texto? Eu acho que sim. Perceberam bem todas as palavras? Eu penso que sim. Eu vou novamente ler, vou ler desta vez com mais, vou ler mais devagarinho, se calhar, que é porque é muito difícil estar a dar aulas sem vocês terem os textos à frente, como é óbvio, não é? Portanto, eu estou a ler um texto que, à partida, se estivéssemos nas aulas presenciais, eu daria portanto, o texto a cada aluno, uma fotocópia do texto a cada aluno, iríamos todos acompanhar a leitura do texto. Assim, como é óbvio, só eu é que tenho o texto, portanto, eu faço a leitura e vou repetir, eu vou fazê-la 2 vezes, pelo menos. Se quiserem, eu farei uma terceira, não sei. Se calhar será o ideal é ler o mais devagarinho possível. Claro que vocês têm estes vídeos e podem sempre depois puxar atrás para verem, portanto, novamente, para ouvirem novamente a leitura do texto, como não têm o texto convosco, não é? Pronto, eu vou então repetir, vou ler devagarinho, para que comecem todos a ouvir e, se quiserem tirarem alguns apontamentos do texto, podem fazê-lo, está bem? Portanto, o texto que se chama Plutão. Negro, com olhos em brasa, bom, fiel e brincalhão, era a alegria da casa, o corajoso Plutão. Fortíssimo, ágil no salto, era o terror dos caminhos e 2 vezes mais alto do que seu dono Carlinhos. Jamais à casa chegara nem a sombra de um ladrão, pois fazia medo a cara do destemido Plutão. Porém, Carlinhos rolando, com ele às tontas no chão, nunca saía chorando, mordido pelo Plutão. Plutão velava-lhe o sono, seguia-o quando acordado. O seu pequenino dono era todo o seu cuidado. Pronto, eu acho que perceberam. Se quiserem eu leio outra vez. Eu vou ler novamente, está bem? Com mais calma ainda, está bem? E a partir daí vamos responder, vou pôr umas questões no quadro que vamos depois responder, vão depois responder em casa como trabalho de casa, está bem? Portanto, Plutão. Negro, com olhos em brasa, bom, fiel e brincalhão, era a alegria da casa, o corajoso Plutão. Fortíssimo, ágil no salto, era o terror dos caminhos e 2 vezes mais alto do que o seu dono Carlinhos. Jamais à casa chegara nem a sombra de um ladrão, pois fazia medo a cara do destemido Plutão. Porém, Carlinhos rolando, com ele às tontas no chão, nunca saía chorando, mordido pelo Plutão. Plutão velava-lhe o sono, seguia-o quando acordado. O seu pequenino dono era todo o seu cuidado. Pronto. Agora, já li 3 vezes o texto, portanto, já não é necessário ler mais, penso eu. Portanto, agora vamos responder às questões que
que eu tenho aqui para vocês. Vocês perceberam o texto? Não é? Não é difícil de perceber, pois não? Pronto, eu não vou estar a explicar o texto, não vou estar a dizer alguma coisa sobre o texto, porque vou colocar aqui no quadro as questões para vocês depois em casa fazerem, como o trabalhinho de casa, está bem? Pronto, eu vou pôr aqui as perguntas então, e depois, como vocês já sabem como é que eu quero as respostas, sempre respostas completas, ok? Pronto, alunos, eu vou pôr então as perguntas, as questões, e depois vocês em casa tentam fazer o melhor possível, está bem? Pronto. São 6 perguntas que eu vou pôr aqui no quadro, está bem? Vamos lá então. Portanto, a pergunta número 1, não sei se conseguem ver, eu acho que sim. Então, vou tentar carregar mais um bocadinho. Portanto, pergunta número 1, podem escrever: quem são as personagens do texto? Certo, vamos lá. Acho que assim já conseguem ver melhor. Já. Portanto, a pergunta número 1, quem são as personagens do texto? Vamos lá. Vamos passar então. Eu vou pôr já a pergunta número 2. Quem são as personagens do texto? Também é muito fácil, não é? Eu acho que é super fácil. Vamos lá. Pergunta número 2. Portanto, pergunta número 2, como era o cão do menino? Portanto, pergunta número 2, como era o cão do menino? E o que é que eu quero que façam? Que transcrevam partes do texto que digam os adjetivos, portanto, que descrevem o como era o pelotão, certo? Portanto, primeira pergunta, quem são as personagens do texto?
E segunda pergunta número 2. Como era o cão do menino? Vamos lá. Agora a pergunta número 3 já é um bocadinho mais complicada, já é um bocadinho mais complexa. Vamos ver se vocês vão conseguir depois responder, está bem? Já é um bocadinho mais complicada, mas não é muito, só um bocadinho. Posso apagar a pergunta número 1? Sim? Portanto, recapitulando, pergunta número 2, como era o cão do menino? Posso continuar então? Pergunta número 3, que já é um bocadinho mais complexa, mas vocês vão conseguir. Tenho certeza. Agora a pergunta número 2. Portanto, a terceira pergunta. Eu acho que vocês conseguem ver. Assim fica um bocadinho mais escrito com mais cor, porque está a cor a falhar um bocadinho. Se calhar vocês não o percebem muito bem. Portanto, pergunta número 3. Escreve um sinónimo, para cada um dos adjetivos que encontraste no texto. Vamos supor que vocês... portanto, esta refere-se à pergunta número 2. Os adjetivos que descrevem o cão, o pelotão. Portanto, vocês vão escrever um sinónimo para cada um dos adjetivos que encontraste no texto. Vamos supor que um dos adjetivos, vamos ver aqui um, por exemplo,
negro, não é? Portanto, diz-nos que o pelotão era negro. Portanto, negro, vocês vão pôr esse adjetivo na pergunta anterior, na número 2, e depois, como têm esse adjetivo, vão pôr um sinónimo para essa palavra. Portanto, o sinónimo de negro pode ser escuro. Percebem? Pronto. Portanto, escreve um sinónimo para cada um dos adjetivos que encontraste no texto. Portanto, cada adjetivo que vocês vão encontrar no texto, que se refere à descrição que o autor do texto faz do cão, do pelotão, vocês vão depois, na pergunta número 3, que é isso que eu quero que façam, encontrar um sinónimo. Portanto, o sinónimo vocês já sabem que é o que quer dizer a mesma coisa. Vocês já sabem isso que eu já expliquei. Portanto, todos os adjetivos que encontrarem, referentes ao cão, que dizem como é que era o pelotão, eu quero que nesta pergunta número 3 me digam quais são os subjetivos, os sinónimos correspondentes a esses adjetivos. Está bem? Acho que fui clara, ou não? Portanto, todos os adjetivos que vocês respondem na pergunta número 2, nesta pergunta número 3 vão-me colocar os seus sinónimos. Um pelo menos, está bem? Referente a cada adjetivo que descreveram do texto, está bem? Pronto. Portanto, escreve um sinónimo para cada um dos adjetivos que encontraste no texto. Vamos lá passar então. Posso apagar? Acho que sim. Portanto, vamos à 4, pergunta número 4. Esta é exatamente igual à anterior, só que em vez de porem os sinónimos, eu quero agora que me encontrem os antónimos desses adjetivos, está bem? Portanto, 4, escreve um antónimo para cada um dos adjetivos que encontraste. Portanto, 4, escreve um antónimo para cada um dos adjetivos que encontraste. Está bem? Portanto, na anterior era um sinónimo. Agora vão encontrar um antónimo. Por exemplo, o antónimo de negro qual é? Por exemplo, claro, ou, não é? Por exemplo. Pronto. Estão a perceber? Estão a entender, alunos? Eu acho que sim. Acho que estou a explicar bem. Portanto, escreve um antónimo para cada um dos adjetivos que encontraste. Portanto, os adjetivos que vocês mencionaram na pergunta número 2, agora na pergunta número 4, eu quero que escrevam os seus antónimos, os seus contrários, os seus opostos, ok? Vamos lá então. Só faltam 2 perguntas, está bem? Só faltam mesmo duas perguntinhas para acabar. Portanto, pergunta número 4, escreve um antónimo para cada um dos adjetivos que encontraste. Posso apagar? Sim? A pergunta número 5 é para completarem. Eu vou dar uma série de nomes, portanto, vou dar aqui
Portanto, vou dar agora aqui os nomes, vou dar aqui 14 nomes e vocês desses 14 nomes têm que me construir outros nomes com umas certas terminações. Eu vou já dizer. Portanto, vamos lá. Pergunta número 5. Pergunta número 5. Forma outros nomes acrescentando oso, esa ou osa às seguintes palavras. Vamos lá passar então. Vamos lá passar então isto, está bem? Forma outros nomes acrescentando oso, esa ou osa às seguintes palavras. Portanto, aqui podemos pôr 2 pontos. Eu agora vou dar as palavras que vocês vão depois transformar noutras palavras, está bem? Portanto, vamos lá passar isto. 5. Forma outros nomes acrescentando oso, esa ou osa às seguintes palavras. 2 pontos.
apagar? Sim? Eu agora vou dar as palavras que vocês vão transformar. Está bem? Às quais vocês vão acrescentar aquelas 3 terminações. Está bem? Vamos lá ver. Portanto, a primeira palavra é carinho. Vamos lá. Portanto, vamos passar primeiro estas 7 e depois passam mais 7, está bem? Portanto, a primeira palavra é carinho, carinho, charme, esperto, gosto, grande, medo, orgulho. Portanto, as palavras são carinho, charme, esperto, gosto, grande, medo, orgulho. Vamos lá passar então. Carinho, charme, esperto, gosto, grande, medo e orgulho. Vamos lá. Carinho, charme, esperto, gosto, grande, medo, orgulho. Vamos lá? Portanto, com estas palavras vocês vão pôr, por exemplo, aqui, eu vou ajudar e vou dar já o exemplo da primeira. Portanto, aqui o que é que vocês iam juntar? Ia ficar carinhoso. Portanto, íamos juntar o osso. Portanto, carinhoso. Portanto, eu já ajudei com a primeira. Agora as outras têm que ser vocês a fazer. Está bem, alunos? Portanto, vamos lá. Carinho, charme, esperto, gosto, grande, medo, orgulho. Vamos lá. Só mais um bocadinho para passarem. Posso apagar agora? Sim? Carinho, charme, esperto, gosto, grande, medo, orgulho. Vou apagar, está bem? Vamos lá escrever agora o resto. Portanto, as outras palavras, as outras 7, são pobre, poder, rico, sabor, talento, triste e vaidade. Vamos lá então. Pobre, poder, rico, sabor, talento, triste, vaidade. Portanto, eu vou repetir outra vez, mais devagarinho, agora. Pobre, poder, rico, sabor, talento, triste e vaidade. Portanto, pobre, poder, rico, sabor, talento, triste, vaidade. Vamos lá, porque ainda falta a questão número 6. Está bem? Pronto, que é para vos manter muito ocupados durante a semana, porque têm que estar em casa, não é? Agora têm que estar em casa o mais tempo possível em casa, está bem? E assim aproveitam e fazem os deveres de português, não é? Estudam português, fazem os deveres de português, pronto. E estão sempre ocupados, está bem? Portanto, pobre, poder,
rico, sabor, talento, triste, vaidade. Posso apagar alunos, sim? Acho que sim, que vocês são rápidos. Portanto, eu vou já à questão número 6, para acabarmos a nossa aula, está bem? Portanto, a questão número 6. Escreve novamente as frases, substituindo o adjetivo por outro de sentido equivalente. Portanto, eu acho que é fácil também. É quase como os sinónimos. É os sinónimos. Portanto, vamos novamente aos sinónimos. Portanto, pergunta número 6. Escreve Portanto, vamos lá. 6. Pergunta número 6. Escreve novamente as frases substituindo o adjetivo por outro de sentido equivalente. Que frases? Pergunto a vocês. As frases que eu vou agora escrever aqui no quadro. Portanto, são 4 frases. 4 frases que eu vou escrever e depois vocês têm que substituir o adjetivo que está lá nas 4 frases que eu vou dar, que eu vou escrever, por outro que queira dizer o mesmo. Portanto, por outro de sentido equivalente. Portanto, do mesmo que faça sentido, que faça o mesmo sentido. Se eu disser, por exemplo, o menino é feio, vocês não vão pôr lá o adjetivo, a frase novamente escrita, a dizer o menino é bonito, como é óbvio, não é? Eu estou a pedir, portanto, o adjetivo o substituído por outro de sentido equivalente. Portanto, se eu digo que o menino é feio, vocês vão me dizer um adjetivo que seja sinónimo, portanto, de feio. Ok? Pronto. Portanto, escreve novamente as frases substituindo o adjetivo por outro de sentido equivalente. Vou apagar, está bem? Sim. Portanto, vamos agora ter atenção às 4 frases que eu vou escrever, está bem? Portanto, a primeira frase. A princesa tem cabelos longos. Portanto, qual é o adjetivo aqui nesta frase? É a princesa? É tem? É cabelos? Ou é longos? É longos, como é óbvio. Portanto, vocês vão ter que tirar a palavra longos e pôr outra que seja equivalente, que o sentido seja equivalente. Portanto, vou substituir esta, que é o adjetivo da frase, não é? Que é longos, por outra que seja com o mesmo sentido, que faça o mesmo sentido. Pronto, vamos à segunda. Portanto, a segunda frase, a Benedita é estudiosa. A Benedita
é estudiosa. Portanto, qual é o adjetivo aqui? Pois vocês é que vão ter que dizer. Vamos lá, terceira. E pronto. E acabamos então com as nossas frases. Portanto, a primeira frase. A princesa tem cabelos longos. Segunda frase. A Benedita é estudiosa. Terceira frase. O leão é feroz. Quarta frase. O livro é pequeno. Portanto, são estas as 4 frases que eu quero que vocês substituam os adjetivos de cada uma por outro que seja com o mesmo sentido, sentido igual ou equivalente, está bem? Parecido, está bom? Portanto, a primeira, a princesa tem cabelos longos, a Benedita é estudiosa, o leão é feroz e o livro é pequeno. Portanto, são estas as 4 frases que eu quero que vocês transformem os adjetivos por outros parecidos, outros adjetivos parecidos, está bem? Pronto. Resta-me desejar-vos uma boa semana, protejam-se, tenham muito cuidado, tentem andar o menos possível lá fora, fora de casa, portanto mantenham-se por casa e façam os trabalhinhos de casa de português. Um beijinho, até à próxima aula, muita saúde e paz. Fiquem bem.